tanto em Jerusalém como em toda Judeia, Samaria e até os confins da terra. Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, e a vista dele em uma nuvem o cobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões, vestidos de branco, puseram ao lado deles, e lhe disseram: varão Galileu, por que está olhando para as alturas? Este Jesus, que dentre vós é assunto aos céus, virá do mesmo modo. Podeis sentar adorando a Deus. Eu quero hoje trabalhar com vocês sobre os métodos que Deus usa para abençoar a vida daqueles que tem chamado. Existem 3 grandes métodos. O que é o método? Os modos que Deus tem para trabalhar a vida daqueles que tem chamado. O primeiro método que Deus usa é a prova. O fato de que Deus usa a prova para nos moldar, nos modelar, nós conseguimos extrair esse tópico em Mateus capítulo 4, versículo 3. E eu quero começar a pregar aqui nessa noite. Quem me ouve, diga amém. O texto que Jesus falou para os discípulos em Atos capítulo 1, versículo de número 8, está falando a história de Jesus, quando Jesus está 40 dias na terra, depois que ele ressuscitou. O tema que eu quero dar é os métodos de Deus. E Jesus já tinha preparado os seus discípulos para a tarefa de dar continuidade na obra missionária. Eu disse que Deus usa a prova. Às vezes nós passamos prova, não é sinônimo que nós estamos em rebeldia ou que Deus está nos castigando, não. Às vezes Deus nos prova para nos mostrar o tamanho do seu poder. Em Mateus capítulo 4, e é Bíblia aqui que eu vou debulhar nessa noite, Mateus capítulo 4, versículo de número 3, você vai encontrar Jesus no deserto da Judeia. Jesus foi batizado por João Batista no Jordão, e agora o Espírito Santo desce sobre a vida de Jesus. E o texto diz que o próprio Espírito impulsionou a Jesus. Outra Bíblia diz, conduziu Jesus para o deserto. Se você for acompanhar na sua Bíblia, em Mateus capítulo 4, você vai ver essa narrativa de Jesus sendo conduzido para o deserto. Você lembra que os métodos de Deus, a primeira é prova, a segunda é capacitação, e terceiro, Deus envia. Deus nunca manda alguém sem antes ele não passar por esse período da provação, da capacitação e do envio. Aleluia. Eu não sei qual o período que você está vivendo. Eu sei que esse período é o tempo que Deus está trabalhando na sua vida para te levar para uma grande e maravilhosa obra de Deus na sua vida. Só que o próprio Jesus vai para o deserto ser conduzido pelo Espírito Santo para ser tentado por Satanás. E lá Jesus passa, Sales, 40 dias jejuando e orando. 40 dias e 40 noites. Eu estou no tópico sobre prova. É o próprio Espírito Santo que está provando Jesus neste deserto. Porém, Jesus venceu o diabo pela palavra, porque Jesus conhecia palavra. Você vence a prova é por causa da palavra de Deus. Se você ainda está de pé, não é porque você é bom, não, é por causa da palavra que você conhece. E quando você conhece a palavra, você ora, você determina, você busca, você persevera, porque quem vai te impulsionar é a palavra de Deus. Deixa eu ver se eu estou pregando para a gente aqui nessa noite que acredita na palavra, que tudo está difícil, tudo está dando errado,
mas está aqui nessa noite ouvindo um simples pregador pregando para você e dizendo: este tempo de prova é o tempo da capacitação de Deus para a sua vida. Prova é momentânea, vai passar, descansa o seu coração, ainda tem palavra de Deus para a sua vida. Glória a Deus. Porém, a área que o inimigo mais nos tenta é quando nós temos necessidade. Quando Jesus é conduzido para o deserto, ele não está com fome. Jesus aqui está robusto. Jesus começa a padecer depois de 40 dias e 40 noites peregrinando no deserto da Judeia. E é mais interessante quando nós olhamos que o inimigo sempre vai nos tentar quando nós estamos passando mais necessidade. Capítulo 4, versículo 3 de Mateus, Jesus sentiu fome, porque já está 40 dias sem comer e sem beber no deserto. Mas o diabo não se apresentou para Jesus quando Jesus está robusto. Ele se apresentou para Jesus no momento da necessidade. Qual é a necessidade de Jesus? A fome. A fome começou a enfraquecer, a fome começou a bater a porta, e o inimigo das nossas vidas mas nos seduz, mas nos tenta é no momento da necessidade. Quando nós necessitamos ter fé, é onde o inimigo começa a trabalhar. É quando temos falta de alguma coisa na nossa casa, a nossa fé é colocada em xeque, é necessidade. O inimigo vai trabalhar. Para que lutar? Para que insistir? Para que perseverar? Mas eu tenho uma palavra do céu para o seu coração. Eu tenho algo quente de Deus para a sua vida. Jesus disse também: Satanás, está escrito, nem só de pão viverás o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não é o inimigo que determina aonde você vai ficar, não é o inimigo que determina aonde você vai parar. Quem determina na sua vida é o Senhor Jesus Cristo, e Ele está aqui nessa noite. Eu não sei se você já pode sentir, já pode glorificar, porque você vai vencer Satanás na palavra. O Espírito Santo está aqui. Irmãos, é no momento da necessidade, quando falta dinheiro, quando falta alimento, quando falta a provisão dos homens, é onde Deus mais necessita da nossa fé. Isso é constrangedor até para quem prega, porque eu estou pregando aqui, mas a mesma palavra que eu estou pregando serve para mim. Às vezes, na necessidade, nós precisamos ter fé, e é difícil. Novamente, o diabo saiu e deixou Jesus. E no capítulo 4 do verso 5, novamente, o diabo leva Jesus para o pináculo do templo e mostra todos os reinos da terra, todas as suas autoridades, toda a sua glória, e disse: tudo isso te darei se me prostrar e me adorar. Jesus também refutou o inimigo e disse: sai de mim, Satanás, porque está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Outro termo aqui de necessidade. O inimigo, irmãos, quer nos ver prostrado, quer nos ver parado, quer nos ver com um espírito de desistência, de negatividade, mas a palavra do Senhor aqui para nossas vidas é: suporta o método que Deus usa, é o método da prova. E aqui nós muitas das vezes não gostamos de prova. Prova é terrível, irmãos. Porém, existe prova que é o Senhor que nos conduz. Existe prova que é nós que entramos com as nossas próprias mãos. Outro termo aqui que Deus usa para a vida daqueles que tem chamado é a capacitação. O que é a capacitação? Em Atos capítulo 1, versículo 8, o Senhor disse: vocês receberão poder. Vocês receberão poder. Aí tem vírgula, autoridade. Sobre, a palavra sobre é uma preposição. A palavra sobre está em cima de
E significa que quando Jesus disse essa palavra para os discípulos, eis que eu te dou poder e autoridade para pisar em serpente e escorpião, e se beber qualquer coisa mortífera não te fará danos algum. E Jesus também disse em Marcos 6:7, quando ele envia os discípulos. Só que o termo aqui de capacitação, a gente podemos entender também em 1 Samuel, capítulo 17, versículo de número 34 e 37. Quando a gente olhamos para a aprovação de Jesus em Mateus capítulo 4, versículo 3, você viu que Jesus foi tentado no momento da necessidade. E eu já falei que no momento da necessidade é onde o inimigo mais nos tenta, porque coloca em xeque a nossa fé, a nossa confiança em Deus. Porém, esses estágios que Deus usa, ele também tem a capacitação. Quando Davi, em 1 Samuel capítulo 17, versículo 34, está sendo agora aprovado por Deus, aonde que Davi vai ser provado por Deus? No pasto. No capítulo 17, versículo 34, o Senhor providenciou para Davi derrubar Golias. Mas antes de Davi derrubar Golias, ele estava no pasto, cuidando das ovelhas do seu pai e cuidando do rebanho. Davi era pastor de ovelha. Diz o texto, todo mundo conhece o texto, mas é só para você entender e exemplificar o que eu quero ministrar no seu coração sobre capacitação. O que era que Davi tinha? Um trono esperando ele, uma coroa, um reinado. Mas aqui Davi agora está no pasto, cuidando de ovelha, sendo capacitado por Deus, lutou com o urso, venceu o leão. É a capacitação de Deus. E quando Davi vai enfrentar Golias, Deus já tinha capacitado Davi. Aleluia, glória a Deus. Eu quero dizer para você que essa prova não vai te matar. Essa prova é só Deus te capacitando para você chegar lá na frente. Eu passei por isso e Deus me deu vitória. Eu sofri isso e Deus me deu vitória. Eu estava na prova, estava tudo fechado, nada estava dando certo, mas eu lutei com o leão, lutei com o urso, e Deus me capacitou e me deu a vitória. Que presença maravilhosa. Qual é o urso que você está lutando? Qual é o leão? Existe um momento de preparação. Só que Deus escolheu Davi em 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. Veja que Davi vai lutar com o urso depois que Deus já tinha escolhido Davi. Deus disse: eu achei a Davi, meu servo, um homem segundo o meu coração. Quando o profeta Samuel vai ungir um rei de Israel, porque só quem poderia ungir rei era o profeta Samuel, ele unge, e quando ele passa pela casa de Jessé, estou falando de capacitação, ele olha os homens robusto e formoso e de estatura grande. Ele disse: esse aqui serve para o reinado. Só que o Senhor olhou para o coração de Davi. O Senhor olhou para dentro do coração de Davi e orientou a Samuel dizer: eu não vejo como o homem vê. Você está vendo a aparência, eu estou vendo o coração. Aleluia. É por isso que você não parou. É por isso que muitos olham para você e dizem: ela de novo louvando, ela aqui de novo pregando. É porque Deus olha para o seu coração. Ele sabe o que passa no seu coração. Ele sabe o que passa na sua alma. Às vezes fraca, triste, abatida, mas você é alguém que Deus te escolheu segundo o seu coração. Deus está falando comigo aqui que tem pessoas que veio precisando dessa palavra, dizendo: Deus, por que tudo na minha vida está dando errado? Por que tudo na minha vida está dando errado? Mas é um momento que Deus está te capacitando. É um momento em que Deus está te capacitando. E às vezes o Senhor checa a nossa fé. Ontem mesmo eu estava na Santa Casa, fui levar o meu menino doente na Santa Casa. Inúmeras provas. E eu falei: Senhor, por que isso? E Deus me deu essa palavra. Eu uso a prova
para mostrar muitas das vezes o meu poder, para mostrar muitas das vezes a minha palavra se cumprindo na sua vida. Nos momentos da necessidade é onde o inimigo nos tenta, é onde ele tenta minar nossa fé, minar nossa fidelidade em Deus. E devemos ter cuidado, porque depois de 40 dias foi que o inimigo veio tentar a Jesus. Porque Jesus teve fome. É necessidade. Às vezes a minha necessidade, o suprir da minha necessidade, muitas das vezes vai de encontro à palavra de Deus. Às vezes eu quero suprir as minhas necessidades, mas muitas das vezes não condiz com aquilo que o Senhor tem para a minha vida, ou para a sua vida. Qual era o propósito de Deus? Era que Jesus ia passar pelo deserto, foi conduzido pelo Espírito Santo, foi batizado pelo Espírito Santo, foi impelido para o deserto. Qual era o propósito de Cristo? Vencer Satanás na cruz do Calvário. Se Jesus desistisse naquele momento, se Jesus parasse naquele momento, não tinha igreja, não tinha culto, não tinha salvação, não tinha redenção, não tinha nada. Mas o Mestre decidiu prosseguir. Eu sei que essa palavra está falando no coração de muitas pessoas, assim como está falando no meu coração nessa noite. No momento da sua necessidade, quando você pensar em parar, em desistir, também pense em prosseguir. Foi assim que Jesus fez. Ele decidiu prosseguir. Provação, primeiro tópico. Segundo, capacitação, é os métodos de Deus. E terceiro, Deus envia. Deus, ele nunca envia ninguém sem antes ele capacitar. Eu sei que aqui tem pessoas capacitadas por Deus, e aqueles que estão no trajeto da capacitação de Deus, Deus vai enviar. Perceba que quando Deus escolheu a Davi como seu servo, segundo o seu coração, ele não permitiu que Davi fosse lutar com o leão, não, nem com o urso, não. Ele primeiro provou Davi no pasto, porque Davi fazia as coisas para Deus quando as pessoas não viam. Fazer as coisas quando o pastor está aqui, para o pastor ver, é muito bom, mas servir a Deus e fazer as coisas para as pessoas quando ninguém vê, só Deus vê, aí Deus te recompensa. Era isso que Davi fazia. Ele cuidava do rebanho do seu pai. Enquanto ele cuidava, Deus estava olhando para Davi, dizendo: este é um homem. Se Davi teve falha, assim como eu tenho, você tem, todos nós temos falha, irmão, ninguém é perfeito. Porém Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque Davi sabia reconhecer quando precisava de Deus. Tem pessoas que precisam de Deus, tem pessoas que precisam de oração, precisam de uma palavra, mas não confessa, não dá o braço a torcer. E Deus está dizendo: eu te trouxe aqui como Davi, porque você é alguém segundo o meu coração. É um sermão temático. Então Deus usou Davi naquele campo, ele matou o urso. Quando ele conta a história para Saul, ele disse: eu já tenho experiência. Ou seja, Davi já estava capacitado por Deus. Agora o Deus que chamou Davi vai enviar Davi para o reinado de Israel e para assumir o trono, depois que ele foi provado lá no pasto, lutou com o urso e o leão. Depois ele foi capacitado, venceu Golias, e todo mundo conhece a história. Agora o próprio Deus vai enviar Davi para sentar no trono. Tem um trono esperando, tem um momento de honra esperando para todos nós, aleluia. Deus sempre tem o melhor para nossas vidas, mas às vezes é necessário passar por esses três períodos: a prova, a capacitação e o momento em que Deus nos envia. Vamos voltar para o texto de Atos. Em Atos capítulo 8, capítulo 1, verso 8. Já estou encerrando, já está acabando. A Bíblia diz que a igreja está sendo formada em Atos capítulo 1. Porque quem escreveu o livro de Atos foi Lucas. Escreveu a Teófilo, que segundo a tradição era patrão de Lucas. Foi ele que providenciou toda a parte estrutural e financeira para que Lucas
escrevesse o livro de Atos. Toda essa experiência, irmãos, que os discípulos passaram com Jesus, eles agora vão ficar atônitos, tristes, irmão Elton. Por quê? Porque o seu mestre, aquele que fez um milagre, aquele, irmão Rodrigo, que fez a providência, está sendo levado. Irmãos, imagina agora Jesus estando com nós, sendo nosso pastor, e de repente Jesus dizer: eu estou indo para o Pai. Agora imagina você ter um pastor como Jesus, que cura leprosos, que ressuscita mortos. Você fica desamparado. Só que Jesus disse: não fique atônitos, não fique com medo, porque eu, da mesma forma que subi, vou descer para buscar a igreja do Senhor Jesus. Essa é a maior esperança. Porém, todavia, quando o Senhor preparou os 12 discípulos, na verdade Jesus preparou 82 discípulos, 82 homens, porque ele separou 12 e depois ele enviou 70, de 2 em 2, para dar continuidade à sua obra missionária. Foi isso que nós aprendemos hoje na escola bíblica, sobre a grande comissão. E quando Jesus está preparando os discípulos, Jesus vai incentivar ele, vai motivar eles, dizendo: olha, vocês vão receber poder. Mas como assim, Senhor, poder? Aí Jesus disse: vocês também vão receber autoridade sobre os demônios. Ou seja, quando Jesus diz sobre, é uma preposição de estar em cima. Jesus está dizendo: eu vou te dar autoridade e você sempre vai estar por cima dos demônios. Que ele pensar que vai destruir vocês, vocês têm autoridade para dizer: ei, aqui na minha casa você não manda, na minha empresa você não manda, no casamento você não manda, porque Deus já me deu autoridade e eu estou sobre você. Aleluia. Então tem um sinônimo de estar em cima. Só que o Espírito Santo, Salles, ainda não desceu na igreja. O Espírito Santo só desceu em Jesus. O Espírito Santo não está na terra. Quando Jesus está na terra, o Espírito Santo não está na terra, porque Jesus disse: eu vou rogar ao Pai para que ele envie o Consolador, para quando eu for, ele venha para te consolar. Então Jesus tinha que ir para o Espírito Santo descer. É o Espírito Santo que eu estou pregando aqui, e que ele está aí trabalhando na sua vida, trabalhando na sua casa, trabalhando na sua família. Sabe quando você ora, que você chora? Ah, porque você está falando? Porque isso acontece comigo. Quando você está aflito, triste, cabisbaixo, que você dobra o seu joelho e parece que as suas forças revigoradas, é o Espírito Santo de Deus te capacitando, te dando força, te dando ânimo. Aleluia. Deixa eu ver quem já recebeu aqui o ânimo do Espírito Santo. É porque o Espírito Santo pega na nossa mão. Por isso que Jesus diz: eles vão te capacitar, encher você, revestir vocês de poder. Só que o Espírito Santo não desceu ainda. Jesus sobe os céus e o anjo desce: varão Galileu. Mas aí tinha uma ordem para o Senhor. Aqui tinha uma ordem que Jesus deixou para os discípulos. Hoje o cristianismo é a maior religião do mundo, depois o islamismo. Tem mais de quase 12 bilhões de adeptos do cristianismo, mas começou com 12 homens que seguiu uma ordem. Talvez Deus vai te dar capacidade para você pregar para 3 pessoas, cuidar de 3 pessoas, mas você está cuidando. Às vezes Deus vai dar capacidade para pastor cuidar de 1000 pessoas. São capacidades diferentes. Mas também Deus vai te dar capacidade às vezes para você cuidar da sua família, levar a sua família até Cristo, que é a coisa mais difícil. Eu costumo dizer que pregar para a família é difícil porque Ele nos conhece desde a nossa infância. Porque para muitas das vezes, para a nossa família, para a sua família, eles não amadureceram ao ponto que você já não vive mais na infância. Você já cresceu, você mudou de vida. Mas para pai e para mãe, você pode se converter, é o mesmo menino. É difícil pregar para a família. Jesus disse: vocês vão receber poder e autoridade sobre os demônios. Porém, eu tenho uma palavra de ordem para vocês. Vocês vão pregar em Jerusalém, na Judeia, em Samaria
em todos os confins da terra. Eles acharam que Jesus estava falando do reino milenar de Israel. Ele perguntou: Senhor, quando você vai voltar? O Senhor Jesus disse para um dos discípulos: não compete a vós saber o tempo que o Pai predeterminou para a volta dele. Porém, ficai aqui em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Quando eles ficam em Jerusalém, ele anda aproximadamente a distância de um sábado e sai do Monte das Oliveiras e vai para o cenáculo. Lá no cenáculo eles estão reunidos. A palavra aqui, melhor para se usar, de igreja, deveria, porque o Novo Testamento é escrito em grego, em hebraico, ele deveria ser, a palavra certa para a igreja aqui, Salles, deveria ser eclésia, assembleia, aonde as pessoas se reúnem. Então, eclésia aqui se aplica para o cenáculo. Eles estão reunidos. Olha o que eles estão fazendo: estão orando. Segundo, estão louvando. E terceiro, estão esperando a promessa de Deus. É a maior arma do crente: orar, aleluia, esperar e adorar o Senhor Jesus. Se eu perguntar para pessoas aqui quantos problemas teve aqui, mas as pessoas veio aqui, louvou no grupo, louvou individual. E se eu perguntar que tem problema, tem um monte de problemas, mas vieram adorar e exaltar o Senhor dos exércitos nessa noite. Escute aqui, irmão Geraldo, quando eles recebem poder, quando desce o Espírito Santo, eles estão orando, estão clamando, de repente o Espírito Santo desce sobre eles. Eles estão ali reunidos, aproximadamente 120 pessoas naquele lugar. E a palavra que Jesus falou que eles seriam testemunhas, irmãos, eles não saíram pregando porque eles não tinham autoridades, eles estavam inseguros, eles estavam atônitos, perplexos, porque o seu mestre foi embora. Aí Jesus disse: eu vou mandar o Espírito Santo, que é ele que trabalha, é ele que opera, é ele que impulsiona. Nós só conseguimos fazer algo para Jesus, segundo a Bíblia, se for através do Espírito Santo. Até para a pessoa se converter, quem trabalha no coração das pessoas é o Espírito Santo. É o meu trabalho pregar e o seu trabalho pregar. Agora quem vai convencer o homem do pecado, da prostituição, da mentira, de todo engano, é o Espírito Santo de Deus. Se você tem uma prova, você está orando pela vida de alguém, descansa seu coração, porque quem vai trabalhar é o Espírito Santo de Deus. Aí eles recebem o poder. Meu Deus, falta 7 minutos. Eles recebem o poder. Só que você lembra que eu falei que o método que Deus usa muitas das vezes é a prova? Eles receberam o poder, irmã Camila, eles ficaram em Jerusalém. Só qual foi a palavra do mestre? Vocês serão minha testemunha em Jerusalém, na Judeia e em todos os confins da terra. Em todos os confins da... Então eles receberam o poder, falaram em novas línguas. Agora o Espírito Santo habita sobre ele. Não existe, irmãos, não existe. Eu não estou dizendo que você vai ser um pregador, que é necessário. Não existe uma pessoa que tem o Espírito Santo para ela não falar do nome de Jesus. Todas as pessoas que têm o Espírito Santo, ela fala de Jesus para outras pessoas. É inevitável. A palavra de Deus diz: ninguém pode falar o nome de Deus se não for através do Espírito Santo. Então eles ficaram ali em Jerusalém, e Jesus permitiu, perceba, Deus enviou uma prova, uma perseguição em Jerusalém. Qual foi a perseguição? Usando o rei Herodes Antipas. Ele se levantou contra a igreja, fazendo com que os 12 discípulos andassem dispersos. Um foi para Jerusalém, outro foi para Samaria e outros foram para a Judeia. Felipe, agora cheio do Espírito Santo, está em Samaria pregando o quê? A palavra. Pedro está em outro lugar, em Jerusalém, pregando a palavra. Os 12 discípulos agora foram cumprir a ordem de Jesus por causa da perseguição que se levantou contra a igreja em Atos dos Apóstolos. Só que a igreja, ela cresce verticalmente, ela abrange, mas também ela tem que ter
horizontal também, porque a palavra de Deus, ela vem de todas as maneiras. A igreja aqui, em Atos dos Apóstolos, ela se reunia nas casas dos irmãos. No Antigo Testamento não existia igreja, era tabernáculo. Quem me ouve diz amém. E quando a perseguição dos reis que invadia Jerusalém, seu contexto histórico, eles congregavam na sinagoga. Alguém aqui já parou para ler o Novo Testamento e já se deparou com a palavra "estando Jesus na sinagoga dele"? Alguém já parou aqui, já leu nesse versículo? O que era a sinagoga? Eu vou exemplificar aqui. A sinagoga era uma gruta cavada na pedra, aonde os judeus perseguidos iam adorar o Senhor Jesus debaixo das cavernas. Quando o Senhor Jesus foi para a sinagoga deles, tinha uma cadeira vazia lá. Era a cadeira de Moisés. Jesus se sentou na cadeira de Moisés, porque Jesus tinha mais autoridade do que Moisés, e disse: está aqui quem é maior do que Moisés. Então Jesus cumpria uma ordem. A partir de hoje você vai sair daqui debaixo dessa palavra. Eu vou sair daqui entendendo que Deus já me deu uma ordem, Deus já me deu uma palavra. E sabe qual foi o texto que Jesus leu quando sentou naquela sinagoga? Foi o livro do profeta Isaías: eis que o Espírito do Senhor, preste atenção, é o mesmo Espírito que está aqui nessa noite. Ele está sobre mim. Lembra que está por cima de você? É Ele que te dá força e te reveste. Ele me ungiu. Sabe o que é isso? O Senhor te separou. A palavra ungir é separação. Ele me ungiu para pregar a palavra aos cativos e libertar, aleluia, aquele que estão oprimidos. Você não é alguém, você não é qualquer um, você é alguém escolhido por Deus. Meu Deus, você é alguém que está aqui porque Deus te deu um propósito. Você é alguém que Deus já te ungiu, você é alguém que Deus já te separou, você é alguém que Deus já te capacitou para uma obra. Isso é difícil, irmãos. É muito difícil. É difícil cobrar de pessoas ganhar almas. É muito difícil. Às vezes nós não ganhamos, mas cobramos das outras pessoas. Mas é difícil. Porém não é impossível. O Senhor disse: olha, vocês serão minha testemunha, tanto aqui como na Judeia, como em Jerusalém e até os confins da terra. A Bíblia diz que essa igreja começou a crescer. Essa igreja começou a crescer ao ponto que começou a incomodar. Está vendo essa prova? Porque você está incomodando o inferno. Talvez se você não viesse aqui hoje, o inimigo ia aplaudir e dizer: mais uma vez consegui vencer ela hoje, não veio no culto. É por isso que você incomoda tanto. É por isso que é tanto levante do inimigo. É porque Deus sabe, e o inimigo também sabe da obra que ele tem na sua vida. Lembra, porque a perseguição da igreja, a igreja ia crescendo, e a Bíblia diz que todos os dias o Senhor acrescentava à igreja as almas que seriam salvas. Está lá em Atos capítulo 3. Quem eram esses homens? Eu já estou encerrando. Poderia usar a biografia dos 12 discípulos, mas vou deixar para outra oportunidade. Pescadores, homens incautos, indutos, mas ele estava debaixo de uma palavra. Tem gente entendendo aqui. Muitas pessoas dizem: não era para ela estar aqui, mas você está debaixo de uma ordem, debaixo de uma palavra. Ah, meu irmão, mesmo que vai pregar de novo, eu não gosto dele, mas eu estou debaixo de uma ordem, debaixo de uma palavra de Deus. As pessoas podem até não concordar com você, mas ela tem que entender que Deus não escolhe segundo a aparência, e sim segundo o coração. Deus está olhando o coração nessa noite. Quem era Pedro? Um homem bravo, um homem de temperamento melancólico. Mas o Senhor olhou para ele e disse: tu és Pedro.
Pedro, até o partir desse momento, hoje você será chamado Cefas, pedra, fragmento de rocha. Sobre você eu vou edificar a minha igreja, e a porta do inferno, oh, aleluia, não prevalecerá contra a minha igreja. Perceba que não é a minha igreja, é a igreja do Senhor Jesus. Por isso que a igreja de Atos, irmã Juliana, continuou crescendo. Quanto mais perseguição, mais ela crescia, e matou Tiago a espada, predejaram Estevão, mas ele continuou, a igreja continuou crescendo, aleluia, mesmo que nós não congreguemos nesse templo, mas a igreja, aleluia, não para. Igreja não é uma instituição, eu descobri estudando, igreja é um organismo que se movimenta no trabalho, na rua, na empresa, seja onde for. Você é um organismo e ninguém pode parar a igreja que é você aqui na terra. A igreja começa a crescer e os imperadores de Roma começam a se sentir incomodados, porque você quer incomodar pessoas, começa a crescer. Enquanto você não está crescendo, as pessoas olham para você, vixe, o trabalho ali não vai, o trabalho ali não vai dar certo. Por quê? Porque as pessoas costumam olhar a visão. O ser humano é movido pela visão, pelo aquilo que vê. E aí muitas das vezes até a gente olhando com os olhos carnais, diz, meu Deus, está fraquinho, não vai. Mas o Senhor olha o coração. Era assim a igreja de Atos. Começou com 1, começou com 2, e hoje nós estamos aqui por causa de 12 discípulos que se dispuseram a pregar o evangelho, que aleluia virou essa potência que é hoje, que é a igreja evangélica. Por causa de quê? Por causa do poder que recebeu, por causa do Espírito Santo que desceu sobre eles, e eles foram testemunha. Não tem como ouvir de Deus e não falar de Deus. Coloque de pé que eu já vou entregar o microfone. Falta exatamente 10 minutos, é hora dos passar o microfone para os avisos. Mas aqui nessa noite, quem entendeu o seu propósito?